Tudo o que eu vou fazer até o final da minha vida já está pré-estabelecido. Tudo, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. E isso é muito difícil para nós compreender isso. Tem certas coisas que eu vou fazer que eu vou me tornar culpado, outras não. Mas já está tudo escrito o que eu vou fazer. Você sabia disso ou não? Porque Deus, Ele já predeterminou todos os nossos caminhos. A palavra de Deus fala assim. E durante muito tempo eu achei que o homem que escolheria o que ele ia fazer, o que ele não ia fazer, por exemplo, aqui que eu estou fazendo agora, já foi predeterminado por Deus eu estar aqui na internet, levando a mensagem do nosso Deus. Ele já me predestinou para isso. Tudo que está escrito, até o ímpio para o dia do mal, até para o ímpio foi predeterminado tudo que ele vai fazer. Está aqui no Salmo 139 e o versículo 14, nós vamos começar a nossa reflexão. E não adianta você tentar entender, não adianta eu tentar explicar como que é feito isso, que nós nunca vamos entender. Nós vamos apenas acreditar que é desta forma, porque a palavra nos ensina. A maioria das pessoas, elas só vão até um certo ponto onde as palavras são convenientes à sua própria razão. Mas nós devemos ir sempre avante, ultrapassar a nossa razão. E nós fazendo isso, nós estamos agindo por legítima fé, ultrapassar a nossa própria razão e acreditar que de fato é dessa forma. E tentar não compreender porque não foi revelado a nós o porquê disso, né? Mas é dessa forma que Deus age. Salmo 139, versículo 14 em diante. Diz assim: Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Olha que coisa interessante. Já foi registrado a vida inteira e pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. Isso aqui vai muito além da nossa compreensão. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos da areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus inteira está sempre nos exortando que Deus é que predetermina tudo. Até a vitória, né? Aqui no livro de Provérbios fala, no versículo 21, capítulo 21, versículo 31. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Tá vendo? Aqui não está dizendo que Deus que pré-ordena tudo? E aí vem pessoas dizer que não é dessa forma, que Deus não tem o controle, né? Olha no Salmo 127. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda.
aqui também tem outro exemplo da palavra de Deus dizendo que Ele preordena todas as coisas. Eu, nós, você, teu nome foi escrito no livro da vida antes de você, antes da fundação do mundo. E foram escritos, Deus já escreveu tudo que ia acontecer com você, as decisões que Deus ordenou para que nós fizéssemos, né? É um mistério, porque tem coisas que nós fazemos e nós somos culpados, mas foi Deus que preordenou. Judas, ele foi pré-ordenado para trair o Messias, e ele se tornou culpado. Antes da fundação do mundo, Judas já foi pré-ordenado que ele ia ser o traidor, assim como Jesus foi pré-ordenado para morrer na cruz e sofrer e ser cuspido. Assim como o próprio Deus pré-ordenou aqueles algozes, as autoridades romanas, que iria escarnecer dele, e os israelitas, as autoridades, né, do templo também, foram todos determinados por Deus. Tanto é verdade que o próprio Jesus falou, olha, vai acontecer assim, 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 assado. Mas dentro das igrejas, às vezes, é muito difícil você ouvir a pregação, o qual Deus pré-ordena as coisas. Mas quem lê a palavra, eu tive uma grande dificuldade para aceitar isso. Durante muitos anos da minha vida, eu achava assim, que Deus olhava o que eu ia fazer e Ele revelava. É assim que eu pensava. Mas depois eu conhecer a palavra, cada vez mais eu vi que tudo o que aconteceu, por exemplo, com José no Egito, ele foi pré-ordenado a ser lançado no calabouço, lá primeiro naquela cisterna. Depois ele foi pré-ordenado para ser preso. E José sabia que era Deus que estava fazendo isso, né? E você? Por exemplo, o meu acidente, foi Deus que pré-ordenou isso aí. Nossa, esse acidente não foi um bêbado lá que veio e deu uma pancada e quebrou teu fêmur e você vai ficar com sequelas pro resto da vida? Já estava escrito isso, estava determinado isso, eu iria passar por isso. Talvez um dia eu vou entender isso, um pouco eu já entendo, claro, mas nem tudo. E assim tem que ser a nossa fé, dependência total que Ele vai fazer, tudo que Ele vai fazer. Ele disse que amou Jacó e aborreceu Esaú antes dele nascer. Deus já aborreceu Esaú antes de Esaú nascer. Como é que pode isso, né? Na nossa mente, como é que pode? Ele amou Jacó antes de Jacó nascer e aborreceu Esaú antes de Esaú nascer. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus tem que ser lida despojado dessas barreiras que a nossa razão nos impõe. Você tem essa razão humana, ela é inimiga da tua fé, ela é inimiga de você, ela faz você se tornar inimigo de Deus, porque você, com a sua razão, você não vai concordar com isso que acontece, você não vai concordar, né? Espero que você tenha entendido essa mensagem e você diga amém, graças a Deus.